E aí, meus queridos e minhas queridas, estão morrendo de saudade? Também estou. Olha só, como diria a Fleur, Norberto, vai trabalhar? Então, vamos trabalhar. Assim, nós vamos fazer uma retomada de um conteúdo que nós já vimos, que é ética. Primeiro, nós vamos definir, conceituar liberdade, responsabilidade, moral e ética. Obviamente que eu tenho certeza que vocês já sabem disso, né? Mas vamos lá, olha só, o que é liberdade? O que é ser livre? A liberdade é agir com independência, com autonomia. A liberdade é agir com responsabilidade. Notem muito bem uma coisa: liberdade e responsabilidade não se separa. Só é livre aquele que consegue ser responsável. Obviamente que no nosso mundo moderno, essa nossa liberdade ela tem que ser definida por leis. Claro, assim é muito importante para convívio social. A responsabilidade, muitos acham que é agir de forma correta. Não é isso. Ser responsável é assumir as consequências das suas ações. Isso sim é ser responsável. Professor, e agora moral e ética, qual é a diferença entre elas? É muito simples de entender. A moral são regras de comportamento de uma sociedade, de uma família, de uma sala de aula, de uma escola. Então essa moralidade, essa moral são regrinhas, são valores que podem também ser resumidas em leis, né? Agora, o que é a ética no caso? A ética é a grande questionadora da moral. A ética, hierarquicamente, como nós já vimos, ela está acima da moral. Por que acima da moral? É porque a ética que modifica a moral. A moral ela vai mudar conforme o tempo, conforme a região. Para terem uma ideia, uma moral válida no Ocidente ou válida no Brasil pode ser uma moral diferente de um país oriental, de um país islâmico ou de um país de uma outra região. Ou seja, é essa ética que está sempre questionando a moral. A ética é o porquê. Por quê isso? Por quê? Não de outra forma. Então é através dessa ética que a moral se modificará com o passar do tempo. Voltando à concepção de liberdade, nós vamos apresentar uma filósofa chamada Hannah Arendt. Agora, na concepção de liberdade, segundo a filósofa Hannah Arendt, essa liberdade ela não é interior. Nós não nascemos com ela. Essa liberdade, ela não é intrínseca, ela não é inata. Essa liberdade é uma construção social. Feito isso, eu pergunto, como nós construímos de forma autônoma essa liberdade? Ela diz que no espaço mais importante e sagrado que nós temos, que é a escola, que é a educação, é nesse ambiente que nós vamos construir essa liberdade autônoma do homem. Entenderam? Agora nós vamos partir da concepção de ética kantiana. Eu acho muito interessante a ideia dele, porque ele trabalha com a ideia de valores universais, ou seja, que servem para todos, e trabalha com a ideia da concepção de ética racional. Como é a ética racional? Ele diz que nós devemos agir conforme o dever, nunca esperando um benefício outro, sempre conforme o dever. Por isso que ele usa o imperativo categórico dele, o imperativo categórico kantiano, que é o seguinte: ages somente segundo aquela máxima que possas a todo tempo querer que se torne uma lei universal. Ou seja, resumindo, agir de tal forma que a sua ação se torne uma máxima universal. Como assim? O que servir para você vai servir para todos. O que servir para o outro serve para você também. Então ele diz que nessa troca, como nós somos racionais, agindo de forma a atingir esse imperativo categórico racional, nós não vamos cometer, digamos, vícios. Entenderam essa ideia? Partindo dessa outra ideia agora de ética, nós vamos trabalhar com os filósofos gregos. Quais são as concepções deles? Nós temos primeiro quem? Sócrates. Olha a ideia de Sócrates. Ele diz o seguinte: conhece a ti mesmo. Por quê? Porque ele diz que a partir do momento que você se conhece, você conhece o seu estado de ignorância e você perceberá que na verdade você não conhece as virtudes necessárias a viver numa polis.
Então você vai ultrapassar o seu limite da ignorância a partir do momento que você se conhece, e a partir desse limite você começa a construir sim as suas virtudes necessárias a viver em uma polis. No caso do Platão especificamente, ele diz o seguinte: essas virtudes, elas estão no mundo das ideias, essas virtudes são imutáveis. Como nós vamos fazer para acessar essas virtudes necessárias a viver em uma sociedade, em uma polis? A partir do momento em que se constrói uma cidade ideal. E nessa cidade ideal, então nós temos governantes, reis, filósofos, como são os detentores do conhecimento, assim ele o achava no passado. Ele vai conduzir o homem, o cidadão, a ele atingir essas virtudes, acessar as virtudes que estão no mundo das ideias. Entendeu essa concepção? Agora, Aristóteles, ele trabalha de uma outra forma, ele trabalha com a ideia do justo meio. Professor, o que é o justo meio? É o equilíbrio. É o equilíbrio entre a falta e o excesso. Ele traz uma ideia aqui, ó. Olha só. A covardia é um vício por deficiência. A temeridade, não temer nada, é um vício por excesso. Qual é o equilíbrio que eu preciso buscar? Qual é a virtude? É a coragem. Ele diz que é o justo meio. Mas notem uma coisa: o justo meio para ele, a virtude ou as virtudes para ele, mudarão conforme o tempo e conforme a sociedade. Estão entendendo? Então ele está dizendo o seguinte: as virtudes de um mundo, de um país, pode ser diferente de umas virtudes de uma outra região. Por isso que em todas as regiões nós precisamos buscar o justo meio daquela região. Entendeu? Daquela cultura. Por isso que ele diz que pode variar, ao contrário de Platão, que diz que as virtudes que estão no mundo das ideias são imutáveis. Essas são as principais e as verdadeiras. Agora nós temos um outro ponto, um outro filósofo, que é Agostinho de Hipona, que ele trabalha com a ideia de livre-arbítrio. Vocês já ouviram falar muito bem isso. O livre-arbítrio para ele é o seguinte: é a forma como nós temos de agir. Nós não somos movidos por... nós não somos um títere, nós não somos um fantoche, nós temos total liberdade de agir. Então, como é que nós devemos fazer? Nós devemos agir, usar o nosso livre-arbítrio, porque o mal advém do mau uso dele. Nós devemos usar o nosso livre-arbítrio e seguir os desígnios de Deus, os ensinamentos. Assim nós seremos homens virtuosos. Partindo dessa ideia, dessa concepção, então o que são virtudes? O que são valores? São as mesmas coisas? Não, tem uma diferença. Virtude é a disposição de um indivíduo em praticar o bem, está muito alicerçada na moral dele. Qualidade de um homem, exemplo de virtude: honestidade, justiça, prudência. Agora os valores não, os valores são regras. Os valores não necessariamente podem ser uma virtude. Um valor é um julgamento que eu faço sobre algo. Agora o vício sim, vício nesse caso são defeitos. Entenderam essas concepções? Meus queridos, vocês conseguiram compreender um pouco nesses poucos minutos que nós tivemos? Eu espero que sim. Eu estou à disposição. Qualquer coisa me procurem, ok? Saudades enormes. Beijos, abraços, meus queridos. Até mais.